boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes, de coração agradecemos a presença de todos. Aos nossos irmãos da mesa, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. E nesta noite em especial, nós vamos ter um assunto, como a gente fala sempre, muito interessante. Porém, nós vamos fazer uma introdução do nosso tema do programa anterior, que foi criação divina, pois nós tivemos uma pequena falha técnica e ficamos sem áudio por alguns minutos, não é, Claudinha? E algumas pessoas, alguns web ouvintes nos pediram, né, gostariam da introdução. Então, Claudinha, como foi a introdução do programa passado da Criação Divina? O que nós falamos, né? Tava todo mundo ouvindo e a gente em silêncio aqui, quer dizer, sem som. Bom, na semana passada nós tivemos o programa então, sobre a Criação Divina e nós começamos explicando o que era o ato ou efeito de criar, que é tirar do nada, que é fazer com que algo que nunca existiu passe a existir. Isso é criar. E quando a gente trata da palavra criar, a gente só pode remeter ela a Deus, porque o homem somente consegue co-criar a partir dos materiais e dos modelos que já existem na natureza. Porque o nosso início do programa da semana passada foi justamente identificar na natureza todas as nossas... tudo que existe que o homem co-criou a partir disso, né? E o divino que a gente falou, então, que remetia a Deus, no nosso caso, que é o nome, mas pode ser outro nome qualquer, que seria essa força criadora. Então, a criação divina seria esse surgimento de algo novo por Deus, criado por Deus. E a gente, seguindo essa linha de raciocínio, nós lembramos que nos programas anteriores a gente falou que Deus se manifesta através das criações e que a gente já tinha explicado, mas que era sempre bom reforçar, que Deus pode se manifestar com outros nomes em outras culturas e que existem coisas que o homem não pode criar e o nada também não cria. Embora, eu não sei, nos meus 43 anos de vida, não vi nada surgir do nada. Né? Nada aconteceu assim, puf, surgiu aqui alguma coisa na minha frente. Então, se a gente tem essas duas questões, que as coisas não podem surgir do nada e que existem coisas que o homem não pode criar, que são perfeitas, que têm uma inteligência interior muito grande, então há algo acima disso tudo que realiza essas criações, né? E se existem isso, então a gente vai chamar dessa força criadora inteligente de Deus. Aí eu trouxe uma área da ciência que se chama biomimética, que significa bio, vida, e mimética, imitação. Por que eu trouxe isso? Para mostrar como nós, homens, já estamos utilizando a natureza há muito tempo para produzir coisas que justamente depois lá no programa está gravado vai nos remeter à providência divina, né? Então, desde 1969 existe, mas só há 20 anos que ela tem se tornado popular. Basicamente, o que seria isso? Como que o homem criou um coração mecânico a partir do modelo já existente dentro do homem? Ele foi estudar o coração para ver como que faria isso. Não conseguiu criar um coração real, verdadeiro como o nosso, mas um mecânico que se assemelhava e que poderia ser utilizado. Assim como a perna mecânica, identificou na perna, estudou a perna, criou uma perna mecânica que funcionasse para aquelas pessoas que necessitavam. E é isso, é exatamente esse estudo que é feito na natureza para identificar como melhorar a nossa vida e, digamos, até mesmo a própria tecnologia, né? Com relação a isso, lá no livro de Allan Kardec, ele tem uma pergunta que diz qual é a finalidade da encarnação. E a resposta são duas coisas, né? A evolução e a cocriação. Então, essa parte de observar a natureza também está dentro dos planos de reencarnação do ser humano, né? Bom, para resumir agora, essa foi a nossa introdução da semana passada, um pouco mais resumida, mas a gente citou alguns exemplos e o nosso programa, ele começa a ter áudio a partir do exemplo que o Ali citou do Pica-Pau. Os exemplos que eu citei foram um edifício
lá no Zimbábue, que hoje ele tem um sistema, ele é construído com um sistema de tubulações baseados nos cupins, nos cupinzeiros. Esse prédio não necessita de ar-condicionado porque ele se mantém, baseado em como a estrutura de um cupinzeiro ele mantém a temperatura desse prédio entre 20 e 22 graus sempre. Ele não alterna isso. Então, tu imagina a quantidade de gastos de água que a gente diminui, né? Porque a gente utiliza menos energia elétrica, enfim. Então, existe uma série de implicações no uso da própria natureza que beneficiam a natureza, que é a manutenção do nosso planeta. Também existe um estádio nacional que eu citei, que ele é lá de Pequim, e o formato dele é todo pensado como um ninho, né? Um ninho de passarinho, porque lá existe muito terremoto, né? A Terra, eu não me lembro como é que chama aquelas coisas que acontecem ali na Terra, que ela se mexe lá, é alguma coisa isso. E aí, nesse formato, eles estudaram os ninhos e identificaram que isso fazia com que ele se balançasse e se reajustasse. Então, esse foi construído dessa forma e ele está lá inteiro até hoje. E o último exemplo que eu tinha citado, antes do exemplo do Ali, era o velcro, né? Que o rapaz lá, o George, ele identificou que ao sair com o seu cachorro, alguns, como é que chama? Carrapichos grudaram no pelinho do cachorro. Ele foi lá estudar como que fazia isso, como é que era a forma que esse carrapicho grudava, e aí ele construiu a partir disso o velcro. Então, o objetivo inicial era demonstrar exatamente como a partir da natureza, a gente pode trazer melhorias para nós que também beneficiam a própria natureza, né? E aí a gente seguiu o programa com o Ali falando do pica-pau, que todos já podem assistir no programa anterior. Acho que é isso, né? Exatamente. Foi mais ou menos para a gente não perder o contexto, né? Da introdução, que é bem interessante a gente, né, ver que não existe nada que o ser humano possa criar, ele só cocria, né? Claro que a gente falou. Então, tudo que é divino e maravilhoso que está aqui foi criado por um ser superior, Deus. Isso. Mas nós temos um compromisso, né? A gente comentou isso, de fazer com que essas coisas que estão aqui, a gente use a nosso favor para ajudar a nós e os outros. Então, nós somos, né, ferramentas dessa cocriação, não é, Ale? E para finalizar, lembrando que pelo lado espiritual, né, a gente ouve relatos aí dos livros de Chico Xavier, que ele diz que tudo que as tecnologias que a gente está experimentando aqui nesse planeta agora, são tecnologias que já existem em outros planetas mais evoluídos, né? Então, além dessas tecnologias já existirem num planeta mais evoluído, a gente tem que estudar tudo que está na natureza para a gente poder se aperfeiçoar. Olhar para Deus, né? Olhar para Deus. Não deixem de assistir o programa da semana passada, né? Vai lá pro minuto número 9 e assiste, porque ele tá ótimo. É isso aí. Então, foi essa a introdução que a gente fez, né, para a gente complementar o programa da terça passada. Então, na noite de hoje, a gente vai adentrar num assunto também muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E essa parábola, a gente estava conversando, né, mano? Ela tem contextos assim que a gente pode entender de várias formas. Uma hora a gente sendo semeador, outra hora a gente sendo semente, outra hora a gente sendo terreno. Né? É interessante essa analogia, e é uma das parábolas, acho, mais conhecidas que a gente tem do mestre, que é a parábola do semeador. Com certeza. Boa noite, então, aos nossos web ouvintes. Como tu colocou, ela é uma parábola que nós podemos pensar da seguinte maneira: quando Jesus reuniu uma multidão e ele foi explanando e foi falando para aquela multidão, nós podemos ver que cada ser humano compreendia a mensagem de uma forma. De uma forma. Então, são vários indivíduos, várias mentes, várias formas de compreender. Tudo aquilo que nós falarmos aqui hoje, referente à parábola do semeador, ou a parábola da semente, é uma forma de nós vermos, mas é tão vasto o campo que pode ser explorado esse processo,
como tu colocou assim, nós somos um terreno, porque nós estamos, vamos dizer que nós estamos plantados na terra. Somos fiéis depositários. Isso, depositários, estamos fazendo uso de tudo que o bom Deus nos deu. Nós somos, então, o terreno. E conforme a sementinha em nós vai desabrochando, vai germinando, nós também vamos nos tornando semeadores. Porque antes foi feita a introdução do outro programa e tu colocou, nós somos co-criadores. É tudo que Deus quer de nós. Exato. Que nós sejamos co-criadores e que a gente ajude o mundo que Ele criou. A função é essa. Então, nós também somos, como tu falou, a sementinha. O fragmento divino, a centelha divina. É uma semente que está germinando aos poucos. E quando ela germina, ela cresce uma árvore. Tem até uma parte do Evangelho que diz assim: dentro de uma semente dorme uma árvore. Dorme uma árvore. Então, dentro de nós, a nossa essência é uma sementinha. E nós podemos ver que Jesus, ele pouco falou do fruto. Ele falou muito mais da semente e do terreno, Sim. do que propriamente Do próprio do fruto. fruto. Porque Jesus era o fruto. Porque Jesus, na sua evolução, um dia ele foi uma sementinha que virou uma árvore, que deu frutos. E por ele ser um fruto, ele veio semear. Então nós estamos nesse processo, nesse contexto. contexto. Nós somos uma sementinha, aos poucos nós estamos germinando, e um dia nós seremos esse fruto. E como o Ali falou ali antes, existem planetas que têm evoluções maiores, e o nosso futuro é ajudar o universo. Nas muitas moradas da casa do Pai, nós vamos nos candidatando. Mas de onde vem tudo isso? De uma sementinha que vai germinando. Então, o programa de hoje a gente pode falar desses 4 tipos de terreno, esses 4 tipos de solo, onde o semeador largou a sementinha e foi, então, aos poucos germinando. Então, o que é Jesus? A gente pode ver como o grande semeador do nosso ciclo evolutivo. O último grande avatar que veio ao planeta, né, trazendo informações, trazendo ensinamento. E a gente pode perceber o seguinte: a nossa mente é um terreno fértil. Para essa semeadura. Isso. E aí a gente vai observando de tudo aquilo que Jesus trouxe, como é que a gente está fazendo germinar na nossa mente, para que a gente produza a felicidade para nós e para o mundo. Porque se tem uma coisa que o objetivo da vida nos trouxe, é sermos felizes. Essa é a ideia. Esse é o nosso objetivo. E sabe, mano, se a gente for pegar e entender o texto, a analogia do texto, que foram 4 passos, né, dessa semeadura, que Mateus, como tu falou, é um texto, me lembra a palavra que tu falou, que são vários evangelistas que falam... Sinóticos, obrigado, né, que escreveram o mesmo texto, mas Mateus deu mais ênfase, né, a essa. E são 4 passos. A primeira que caíram à beira do caminho, né, as sementes, as outras caíram nas pedras, a outra nos espinhos e a outra, por fim, na terra boa, né? Começando pela questão das sementes que caem nos espinhos, né? Me ajudem no meu raciocínio, né? Vamos começar pela beira da estrada? Pela beira da estrada. Comece que cai no caminho, né? Isso. Aí ele diz que vieram os pássaros e comeram. Isso. Não é? Então, se a gente parar essa analogia, ela é muito ampla, né? Eu jogo as sementes e os pássaros vêm e comem. Mas a minha responsabilidade de semear não é ficar cuidando para que os pássaros não comam, se eu sou um bom semeador, né? Porque por natureza eles virão, ou seja, os problemas da nossa vida, né? As minhas bem-aventuranças que eu fizer não terão frutos se eu deixar elas jogadas, né? Nesse caso tu é o terreno. O semeador semeou. Semeou, Caiu fez ali, a parte dele.
Quem Isso. tem que cuidar é tu. O terreno, no caso, nós. Porque existirão pássaros para comer essas Isso, sementes. com certeza. Inclusive, eu fiz algumas anotações aqui. Pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Por exemplo, a informação chegou. Mas qual é a minha atenção que eu vou dar? Por exemplo, se eu me dedicar à mensagem que chegou para mim e eu colocar foco ali, eu vou aprender. No entanto, talvez eu não veja que tenha grande importância. Então, eu não entendi muito bem a mensagem que foi trazida. Isso seria as sementes que caíram à beira do caminho. É um terreno que não existe ali a forma de germinar, porque os pássaros vieram e comeram. O mundo me levou. O mundo levou a minha mente e eu não prestei atenção naquele ensinamento. Claro que a gente está pensando aqui num pensamento de reencarnacionista. Né? Sim, sim. Num determinado momento que a gente aqui já esteve. Hoje não, hoje a gente já tem Mas a compreensão. Desculpa a interrupção, a colocação ali, os pássaros comeram, seria a mensagem que Jesus deixou, e aquelas pessoas que eles ouvem, mas eles não dão bom. Dali 1 hora ou 2 horas, no outro dia já esqueceram daquilo. Então, não vai produzir. Porque o que eu penso da mensagem em si? Nós somos todos semeadores. Sim, sim. No nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa conversa, nas nossas ações, nós estamos semeando. Nem sempre prestamos atenção nisso, mas está acontecendo a semeadura. Sim. E se a gente não ter cuidado, você vai deixar essas pegadas para alguém que te segue, para os teus filhos, para a tua família. Sim. Alguém vai te seguir. Mas e você passa a ser corresponsável porque você semeou uma semente que não tem valor ou uma semente errada. É interessante essa questão, porque veja como se mistura. Para tu ser um bom semeador, tu precisa germinar. Tu precisa ser já a primeira parte. A primeira É, parte. a primeira Tu parte. tem que preparar o solo. Exato. Senão, Jesus veio aqui e semeou, mas não estava Não tem preparado. ensinamentos de Jesus que até hoje são sementinhas que é para nós Sim, bateu sim. e entendeu? Porque a gente ainda tem partes nossas que não compreendem os ensinos de Jesus. Então ainda temos uma parte nossa que é esse solo que acaba É refratário. Exatamente. Por isso estamos aqui no planeta. Por isso estamos novas aprendizes. inspirações. E olha, porque assim, tu pode olhar para a parábola do semeador e pensar muito nos terrenos. Mas se tu parar e pensar no semeador, tu vai ver que ali tem um trabalho, uma virtude, porque o semeador saiu a semear. Olha o grande exercício que existe ali. Boa vontade. Sim. Determinação. Determinação. em fazer o É o trabalho. movimento. É um movimento. A ação, agir, perseverar. Sair do nosso casulo mental. Porque nós estamos ainda aprisionados no nosso casulo mental. Por isso que muitas vezes chega uma mensagem, mas ideias vencidas já que nos comandam. E aí a gente fica indiferente, seria a palavra, a uma mensagem. Essas sementes que caíram na beira da estrada é a nossa indiferença com as coisas Do nosso dia a dia e espirituais. para com Isso. nós e para com os outros, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo um texto que falava assim: nós devemos nos preocupar com as coisas espirituais, porque nós estamos aqui e tal, vivendo na matéria, e a resposta é com certeza. Com certeza. Porque nós viemos aqui em função do espírito. A matéria é o meio pelo qual nós vamos fazer germinar a semente, que é o espírito. Então, com certeza, o nosso objetivo aqui na Terra é o espírito. Então, nós devemos, sim, nos ocupar dessa questão que parece para nós que está no futuro. Parece que o espírito é uma coisa do futuro. Não, as questões do espírito é agora, nesse Sim, momento. tem que ser resolvidas agora, Precisa encaradas ser- agora, sim. na verdade. Né? Então, nós estamos há muitos séculos presos no nosso casulo mental, de formações mentais que a gente criou para nós.
Porque aí quando tu falou isso, né, me corrija se estiver errado, Cláudia, Ale, né, entra na segunda parte, né, que é a questão de cair nas pedras as sementes, né? E ali diz que tinha pouca terra, né? E elas nasceram até muito depressa, porém morreram porque veio o sol e queimou, né? Então ele diz que tinha pouca terra, pouca fé. E a gente Mas tem. então veja bem, se fosse tu imaginar como fosse, a gente, claro que era a palavra, né? Se fosse na verdade uma semeadura, o cidadão que vai semear não pode jogar semente na estrada e nem nas pedras. Eles têm que preparar o terreno primeiro. E aí é que tá. Então, assim, só concluindo, diz que veio o sol e as queimou. São as provações. Logo, né? E aí é onde eu queria chegar, né? Então, se tu é um bom semeador, que tu vai fazer um bom trabalho, tu te propôs, nós nos propomos fazer um trabalho, tu não põe semente fora. Não joga ela nas pedras. Porque senão, né? É que, na verdade, tem que preparar o terreno primeiro. O semeador, a primeira parte, lendo ali o literal, ele levava as sementes na mão. Inadvertidamente, foram caindo. Não importa onde leva a semente. O importante é como é que você semeia, onde você semeia. Isso. Se o terreno não estiver preparado, não vai funcionar. É que o semeador, no caso da palavra, por exemplo, é bem interessante o início dessa parábola, porque Jesus ele está numa praia ali no rio Tiberíades, o mar, não sei o que é aquilo, é um rio, é um mar, o que é? Ele vai num barco, ele fica de pé, a multidão se chega ali. Alguns sabiam quem ele era, outros eram curiosos. No entanto, por que o semeador ele vai semear inadvertidamente? Porque ele vai ter que semear para todos. Algum terreno vai ser frutífero e outros não. Outro eu serei pedras. Isso. Exato. Então, é um processo... Eu não sei se... Eu acho que o Mauro, ele pensa exatamente como eu penso, tá? Eu vou te dar um exemplo. A evangelização, por exemplo, você tá lá com diversas crianças e você tá falando para diversas crianças a mesma questão. Nem todas vão pegar a informação, mas aquela coisinha vai ficar ali no fundo dela. Mesmo que ela não desenvolva, isso vai ficar registrado no inconsciente dela. E em algum momento, com o tempo e seu amadurecimento, isso vai germinar. E o semeador é exatamente isso. Ele não faz esse processo para ver o resultado agora. Ele faz o processo para continuar semeando, porque o objetivo de Jesus é que a gente seja semeador, que a gente pegue a palavra de Deus, porque a semente representa essa comunicação de Deus conosco. Ele, como se exemplificou assim, como aquela pessoa que traz a mensagem de Deus, e ela vai... E todos são merecedores da palavra de Deus. Todos têm que ter as mesmas oportunidades, todos têm que receber a palavra dele. E aí cada um vai ter o seu próprio trabalho e, a partir do seu próprio mérito, fazer o seu processo interno. Concordo. Nós somos o terreno, como a gente falou. Então, os nossos terrenos, um está de uma maneira e outro está de outra. As sementes caíram em todos, para todo mundo. Sim. Mas aquele que não está preparado, mas como a Claudinha falou, no primeiro momento, não vai germinar nesse momento. Mas ficou vai morrer, não vai produzir. Porque a pessoa não está preparada. Mas, exato, no solo não vai produzir e a pessoa não vai produzir. Mas como nós somos pessoas e temos consciente e inconsciente, isso vai ficar gravado. Isso. Porque se tu pensar... futuro. Se tu pensar produção tardia. Que o terreno é a mente humana, ele ouviu. Ficou um embrião ali. O germe, né? Através de vidas, aquilo, aos pouquinhos, ele vai germinar. E um exemplo disso foi a história de Jesus, né? Que alguns esperavam que ele viesse como um revolucionário, como alguém que trouxesse a guerra para terminar com as injustiças. Ele veio com a palavra de Deus e dando exemplo, né? E tudo que ele fez, mais do que falar, ele deixou esse exemplo. Então a gente está falando aí de 2000 anos atrás e tudo que ele nos trouxe como exemplo foi algo que foi produzido num solo, uma semeadura de solo fértil, assim, algo que ficou para nós e que vai ficar por muito tempo, né? Como aprendizado. Tem uma historinha de Paulo Estevão, porque Saulo, na época, era Saulo ainda, ele namorava uma menina, que eu não me lembro o nome dela agora. Era irmã do Estevão. Irmã,
de Estevão. E aí, Abigail, isso, olha aí. Ele está com o livro, ele está com o meu livro. Está lendo o livro. Olha ali. Só uns 10%, mas eu lembro. O livro é Paulo e Estevão, não pode desencarnar sem ler Paulo e Estevão. Então, Saulo termina apedrejando Estevão sem saber que ele era cunhado. E o nome dele, na real, era Gesiel, que passou a se chamar Estevão. E a menina, Abigail, quando vê o irmão daquela forma, reconhece ele, porque estavam afastados há algum tempo, ela vai, abraça ele, olhando para Saulo, o que foi que ele fez? E Estevão era uma semente, já não era mais uma semente, ele era um fruto. Já era um fruto. O Estevão era um fruto. Ele olha para Abigail e disse assim, veja bem, Saulo foi um grande discípulo de Moisés. Tu imagina quando desabrochar nele a verdade de Jesus? Quando ele conhecer Jesus, o tamanho que será ele. E o que aconteceu na história de Saulo? Ele continua aquela perseguição, e um dia ele está no deserto, a história conta isso, e vem aquela luz poderosa e forma uma espécie de catarata nos olhos dele, e ele por 3 dias nada mais enxerga. O que aconteceu naquele momento? Saulo morreu, o homem velho morreu, e ao mesmo tempo desabrochou aquela semente, aquela verdade, porque ele conhecia tudo aquilo que Moisés trouxe das leis, os 10 mandamentos. Jesus não trouxe algo diferente. Ele veio viver aquilo, melhorar o entendimento. Paulo já conhecia. No momento que o homem velho morreu, inclusive nos textos de Paulo, ele cita muito 2 tipos de espada. A espada de 1 gume e a espada de 2 gumes. A espada de 1 gume é só para cortar. A espada de 2 gumes é para penetrar, é para entrar dentro do ser humano. A espada de 2 gumes, que matou o homem velho e deu ensejo para nascer o homem novo. Quando tu fala ali naquelas sementes que caíram no meio dos espinhos, o que é os... Nos espinhos, não, os espinhos caiu no meio das pedras. Aí a gente se reporta a uma coisa que é muito trabalhada, que é o seguinte: nós temos ideias cristalizadas na nossa mente. Ideias que ficam petrificadas e que não se mudam. É esse exemplo que Jesus traz. Sementes que caem no meio das pedras. Elas vão brotar, mas não formam raiz. Porque o sol do mundo, as ilusões e as fantasias, não permitem que vão além de uma germinação. Ele comenta que secaram, pois as raízes eram pouco profundas. Faltou perseverança. Mas por que isso aconteceu? Nós temos que imaginar como é que era naquela época. Você já imaginou? Muitas pessoas... Ainda nós temos esse problema. O grande problema nosso é que a gente avalia as pessoas pelo aquilo que você vê de ruim. Você nunca vê o lado bom. A gente sempre vê o lado errado. O nosso mundo ainda é assim. Quem era Jesus? Era um peregrino? Era um andarilho? Era um cara de rua? Jesus era um andarilho. Daí os caras dizem que não, mas nós somos o rei, outro era não sei o que lá, eram pessoas da elite. Os seguidores dos exemplos de Moisés, né? O que esse andarilho tem aí a dizer? Eles iam lá com outras ideias. Sim, com outras intenções. Por isso que as sementes não iam germinar naquele terreno. Eles queriam investigar Jesus, eles queriam prender, porque aquele andarilho levava um monte de gente. E o que ele era? Era um andarilho, não tinha nada. Cabeludo, barbudo. Então, Jesus, para essas pessoas, era uma visão totalmente contrária do que realmente é. Mas aí é que vem uma questão bem colocada, né? Porque quebrar paradigmas, Jesus veio quebrar paradigma. Porque quando nós tínhamos lá as leis mosaicas, elas eram suficientes e boas para aquele momento, naquela época. Atendiam as necessidades do povo, de todo mundo. Tá bom. Mas o povo vivia como? Em sofrência, deprimido, né, sem esperança. Mas eles achavam que a mudança vinha lá do rei, ou do prefeito, ou do governador, não do andarilho. Mas aí vem ele e começa a ser essa semente, porque ele vê que as sementes até foram plantadas por Moisés.
Sim, né? sim, sempre. Foram Todos, Foi um né? semeador. todas, né? João Batista. E João Batista, foram vários semeadores que vieram, né? E como a Cláudia falou, ficaram ali encroadas, aí trancadas, né? Mas não germinavam. Mas tem uma coisa, tem um detalhe nessa questão de todo mundo ter a mesma oportunidade e isso ser gravar, digamos assim, no inconsciente para se manifestar sendo um potencial futuro, né? Existe também uma questão do semeador, nós hoje, analisando nós como pessoas, que a gente precisa, ao tentar semear algo no próximo, nós precisamos observar esse solo realmente. Não é jogar qualquer coisa ali. Por quê? Porque talvez você consiga, ao escutar essa pessoa, ao entender a necessidade dela, você vai pegar a semente que ela realmente precisa e pode trabalhar naquele momento para aquele solo que já está preparado para isso. Por que eu digo isso, né? Porque gente, igual aquela história que o Jacques contou do macaco que salvou o peixe achando que ele estava se matando no rio. Se afogando no não rio, era aquilo que ele precisava, mas Perfeito. eu achava que era o que ele precisava. Então eu não posso tentar colocar uma que eu semente. acho. Exato, tem que observar o que o outro está precisando, mas eu só posso ser semeador se eu for aquela pessoa que é veículo da palavra de Deus também. Então, eu preciso ter trabalhado isso em mim também, ser, como o Roselino falou no início, uma pessoa que tem atitudes, tem pensamentos, tem... Porque se tu não for o semeador da palavra mesmo, que isso já foi vivenciado por ti, é difícil tu conseguir colaborar com o outro. Aí tem uma questão, então, Cláudia, que tu tem que ser, teoricamente, tu tem que ser treinado para ser semeador. Ser o exemplo. Tu vai ter Tu que tem que estar te preparar. aberto e disposto, porque tu precisa, igual o que o Mauro falou, tu precisa se despir, deixar para trás esse homem velho, e tu precisa estar disposto a seguir Jesus, deixar esse homem velho e seguir com ele. Não é deixar tudo para trás, é deixar essa parte que já não cabe mais. Se você toma uma decisão de seguir Jesus, você tem que fazer a renúncia para aquilo que não faz parte da pedagogia dele, da filosofia dele, né? Então, existe uma renúncia a ser É um feita. germinar. É um germinar. Por isso que daqui a pouco a gente enxerga vários, falsos profetas Com que estão certeza. no nosso dia a dia, que propagam sementes que não vão germinar. Por quê? Porque não se despiram disso que tu falou, né? Não vestiram realmente, não entraram, né, na doutrina do Cristo, entender o que é realmente ajudar, propagar a caridade, fazer o amor. Que isso são sementes, né, que a gente estava comentando, que vão germinar. Eu te interrompi. Na verdade, ainda nesse segundo terreno, que são as pedras, e que a semente cai ali, existe num primeiro momento, quando a gente fica... Por exemplo, tu compra um livro que fala de uma determinada terapia, ou tu ouve um vídeo, um documentário que te traz alguma forma de mudança, e um pouco esse aspecto das sementes nas pedras, porque existe uma euforia. Tu fica muito eufórico com algo novo que apareceu, mas logo essa ideia, como ela não está enraizada, ela não tem força ainda espiritual. Por exemplo, nós podíamos pensar em terapias. Quantas terapias o programa Aprendizes já trouxe ao longo de um pouco mais de um ano, né? Se a gente fosse se dedicar às terapias e se aprofundar, eu falo aqui porque a Claudinha é especialista em terapias, e Nossa, eu sou especialista das coisas, pelo jeito, né? Ela estuda bastante esse aspecto. Muito, muito. Porque quando tu vai em busca de algo que pode te transformar, tu tem que mergulhar ali, estudar aquele processo. É essa questão das sementes nas pedras. As pessoas ficam entusiasmadas em primeiro momento por uma informação que lhes chama a atenção, uma boa nova que chega. Porém, existem condicionamentos e conforme obstáculos aparecem, elas vão desanimam. Desanima. Então, porque
tu precisa ganhar a vida, problemas financeiros aparecem. Não tenho tempo. Isso, tu a não gente tem fez um tempo. comentário, não sei se cabe no assunto que tu comentou. Eu vou ser voluntário, né? Eu me dedico a ser voluntário em algum tipo de trabalho. Isso, Mas por exatamente. ser voluntário, eu não tenho compromisso. Isso aí. E acabo indo quando dá. Exatamente. Vou lá quando eu Tu posso. até gosta do evento, Isso. do movimento que está sendo feito, e tu quer participar. Quer participar. Porém, a vontade não é toda aquela Não é toda, é que só precisaria. Exatamente, o compromisso, né? A gente estava comentando que você tem. Porque não vem de dentro. Porque assim, quando germina, é algo que vem de dentro. Exato. Essa vontade ali, eufórica, muitas vezes vem de fora. Porque no momento que vier lá do âmago do ser humano, por exemplo, tem um trabalho voluntário lá, se tu tá indo com o teu espírito, com o teu coração, tu vai fazer algo grandioso ali. Mas como vem de fora, às vezes é um pouco de aparência e tal, enfraquece. Enfim. São sementes com pouca raiz. E aí vai entrar na questão dos espinhos, né? Os espinhos. Que vão sufocar, você acaba se sentindo sufocado. Né? E é uma outra questão das sementes que estão aí. Que no nosso dia a dia, talvez, né? Me corrijam, nós temos aí as sementes que passam por várias situações, às vezes estão nas pedras, às vezes, né? Enfim. Mas nessa questão dos espinheiros, os espinheiros cresceram antes da semente. Eles acabam sufocam a semente. Sufocam. São as questões mais materiais, materiais, sensuais, essas questões que... Nós podemos Que falam mais alto, né? trazer um Mundanas. corpo Mundanas. para esse processo dos espinhos, que é o nosso ego. Porque assim, Jesus trouxe um conjunto de ideias maravilhosas, mas isso passa pelo filtro do nosso ego. Porque assim mesmo também a responsabilidade. Tem pessoas que assumem digamos, vinham no programa. Ah, mas hoje está chovendo. Não vou. Eu tenho uma oração que eu costumava fazer em tal lugar, com o pessoal lá. Mas tem um jogo. Não, mas isso é importante. Aí eu não posso, for do tem um Grêmio. jogo. O Quer jogo. dizer, você tem uma série de coisas que você coloca na frente daquilo. Aquilo se der. Então não. Mas Então como é não que tu vai não perder assuma. uma final Tem de campeonato? compromisso que tu assumiu, tu precisa realmente se comprometer com compromisso. Claro que não significa que tu precisa ser um monge, não vou parar um dia para assistir o jogo. Sim. Exato. Mas Mas são priores que... comprometimento é tudo, né? Porque é um comprometimento contigo mesmo, não é com ninguém. Né? Então, isso é interessante. Até tem uma história de comprometimento que eu estava comentando aqui no começo, que eu achei fantástico, que eu acho que cabe, né, Claudinha, a história que todo mundo já assistiu aquele filme Esqueceram de Mim, né? Isso. Sim, sim. É fantástico, né? Então é onde pessoas, né, saem esse programa para viajar e tal, né? E começam a organizar tudo para não esquecer nada: roupas, dinheiro, passagem, né? Enfim, tudo que precisam levar, e esquecem o principal, que é um dos filhos. Né? E aí essa pessoa que faz esse Que eram comentário... muitas crianças. Eram muitas crianças. Família Mas enorme. enfim, ele diz assim, mas como alguém consegue esquecer? E aí ele faz o seguinte comentário: tem famílias que conseguem superar, tem pessoas que conseguem superar essa família. E aí ele vai pontuando, como? Esquecendo de si mesmo. Ah, sim. Porque aí eles assim, como é possível que esqueçamos de nós mesmos? Quando você só pensa no trabalho, né, aquilo que a gente falou, quando você só enxerga problemas, quando você só acumula preocupações, né? E aí você nunca vai lembrar que tem uma vida plena, feita aqui para viver. Né? Então ele diz o seguinte: não anule esse grande e importante presente da obra de Deus que foi colocada na sua vida como uma semente. O homem então passa assim por 3 eventos, né? Nascer, viver e morrer. Ele não sabe que nasceu, sofre com a ideia de morrer e se esquece de viver. Exatamente. Interessante, né, essa analogia, né? Muito bom. Então, isso aí, os espinhos ali, esse terreno, esses espinhos, nós abrigamos esses espinhos. Dentro de nós, por exemplo, esses espinhos vão prejudicar. Nós nascemos para fazer germinar o bem que habita em nós. Porque o que tem dentro dessa sementinha que é a nossa essência? Então, é o bem, é o amor, Esse é o todas grande as objetivo. virtudes,
essas virtudes que a gente já Isso é uma trabalhou. coisa legal de falar, Mauro, que eu gosto sempre de repetir, porque as pessoas acham que a gente precisa adquirir virtudes. E, na Não, verdade, elas já estão existem. dentro de nós. A A gente centelha só é vai perfeita. trazendo elas à tona, Ela germina. desenvolvendo, exatamente. Nós somos o terreno e está tudo pronto dentro de nós. Nós não precisamos. Quando Jesus disse assim, quando ele inicia o Sermão da Montanha, a primeira frase que ele diz: brilhe a vossa luz. Ele disse isso. Ele não estava dizendo, vamos construir a nossa luz. Não, brilhe, já está ali. É só fazer brilhar. A semente está ali. Mas para muita gente, a primeira adversidade que vem na frente, ele cai fora. Sim, Tu também foi assim, Roselino, por isso- nas vidas passadas, né? todos nós Provavelmente passamos estou por aqui. isso. Mas você combina qualquer coisa, qualquer probleminha que deu, o cidadão Já acha um vai. dificultante. é o tipo da pessoa que não vai vencer. É o tipo de semente que não vai germinar. Ela vai, Vai em algum vencer. momento, Vai todo demorar. mundo vai. Mas nós também Vai demoramos. ficar para outra safra. Pode ser. Nós vamos ficar torcendo por ela. Quantos milênios nós estamos aqui Tentando. patinando? Nem tanto. Mas aí, Mauro, aí chega uma questão dessa passagem, né? Que Mateus coloca no final, que eu acho fantástico, que ele diz assim, quem pode ouvir, ouça. Então, é justamente essa questão que tu coloca do chamado. Dá para ouvir. Já está tudo dentro de nós. Né? Claro. Só nós precisamos do que? Ouvir o chamado de nos melhorar. Ainda dentro dessa questão dos espinhos que está dentro da gente, os espinhos representam o quê? Egoísmo, intolerância, preconceito, maledicência, autoritarismo, orgulho, vaidade e personalismo, entre outros vícios. Então, a mensagem maravilhosa chegou, mas aí entra, dentro dessa questão dos espinhos, o nosso ego, as máscaras que a gente usa para sobreviver nesse mundo. Então, o Wagner Babinski nos falou das couraças que nós vestimos. Por isso que eu gostei muito daquilo que ele falou. Façamos terapias, aquela que te agrada, para tu te encontrar contigo mesmo. Porque para tu desfazer essas couraças, para tu realmente saber que tu é uma semente, que ali dentro mora a perfeição. Porque mora a perfeição, porque nós não somos um fragmento de Deus. Como é que é o fragmento de Deus? Ele é perfeito. Então nós vamos, aos poucos, fazer germinar a perfeição de Deus. Jesus fez esse caminho. Então, é por isso que dissemos no início, Jesus falou muito mais da semente do que do fruto, porque nós temos uma jornada para fazer germinar a luz interior. Até brilhar. Falando sobre Jesus, né? O que ele espera, no caso de nós, a gente chama ele de modelo e guia, né? Modelo é aquela pessoa que a gente vai copiar como ela age, o que ela faz. E guia é aquele que vai nos indicar o caminho, né? Mas para a gente seguir alguém e tornar essa pessoa que não seja da boca para fora modelo e guia, a gente precisa realmente se debruçar sobre a proposta psicológica, pedagógica e a filosofia que ele trouxe. E às vezes a gente pensar quais foram as últimas palavras de Jesus que ele ensinou para nós antes de ascender aos céus, porque essas foram as últimas palavras, não foi quando ele morreu, porque ele continuava aqui, se apresentou. Ninguém sabe, raras pessoas sabem. Ou se tu pedir exatamente qual é a proposta dele, aí todo mundo sempre fala em amor, caridade, mas muitos, digamos, avatares trouxeram o amor, a caridade, o amor ao próximo. E o que Jesus trouxe para nós? Ele trouxe uma figura que nenhuma outra trouxe, que foi a figura do Pai amoroso, o nosso Pai criador. Ele mudou completamente uma visão que naquela época era aquele pai punitivo que castigava. Deus do medo. Deus do medo. Exato. E isso foi o grande diferencial, né? O diferencial de Jesus em relação aos outros que já tinham comentado sobre amor, ao próximo e caridade. E ele trouxe esse pai maravilhoso, mostrou que ele não castiga, que ele educa. E se a gente pedir, a gente conhece mesmo Jesus? Será? A gente cita algumas palavras ali, algumas coisas. Sabe quantos sermões ele fez? Conhece o Sermão da Montanha, que é o caminho para a gente melhorar. Esse é o caminho. A gente já sabe que se só sobrasse isso na vida, a gente já teria um mapa
que Jesus trouxe. A gente muitas vezes não se debruça sobre isso, sabe falar, mas não consegue internalizar ainda. Então é preciso se dedicar. Não é simplesmente dizer eu sigo Jesus, porque é muito fácil eu dizer aqui no programa que eu sigo Jesus, chegar ali fora e falar mal de alguém, ou mentir, ou julgar. Brigar no trânsito. E isso não é a pedagogia de Jesus. Exato, isso não é a pedagogia de Jesus. Então, para a gente realmente ser um semeador e seguir, eu não estou falando em perfeição, mas eu estou falando em se colocar à disposição do estudo, buscar se informar, entender, compreender. Aquela primeira parte do Sermão da Montanha fala sobre o que está trazendo que é sobre Deus, né? Então, o que ele está trazendo, o que realmente ele quis dizer com aquilo, sabe? Por menos que a gente consiga assimilar agora, a gente está colocando essa sementinha já a se desenvolver dentro de nós. E aí ele vai ser nosso modelo e guia. Só assim, conhecendo verdadeiramente ele, a gente pode ser um semeador, que é o que ele está demonstrando para nós. Eu tenho duas formas de ver Jesus, que se eu vou, vamos dizer assim, vamos estudar Jesus, as bem-aventuranças, ali tu vai estudar Jesus. E um discípulo de Jesus que veio mais tarde, veio depois, Francisco de Assis, que era João Evangelista, que reencarna depois, e que faz aquela prece maravilhosa, a oração de São Francisco. Então, se tu vai estudar as virtudes do Sermão da Montanha, que basicamente são 7, mas eu sempre acrescento mais 2, que é a perseverança e a fé, e se tu for meditar na oração de Francisco de Assis, tu conhece toda a obra de Jesus e também como praticá-la. Grande desafio. O detalhe é, Jesus trouxe para nós o amai-vos e instruí-vos como mandamento. Ele disse amai-vos e instruí-vos. Porque amar sem se instruir erra, o amor erra. Porque tu precisa ter um conhecimento para fazer o certo. E se tu se instruir sem amar, isso não fica, não permanece, não se consolida dentro de ti. É uma semente com poucas raízes. Na verdade, é orgulho nosso. Porque as coisas do mundo profano, elas nos seduzem mais do que o estudo, a porta larga. Fazer a coisa certa. É a porta larga. Então, quer dizer, a gente é seduzido por uma ilusão que é as passageira, facilidades que que nós fria. temos. Na verdade... Quer ver? Nós tem uma situação que eu estava aqui refletindo enquanto vocês falavam, que desde a criação do programa Aprendiz, mas a gente já conversava há muitos anos, né, tomando os nossos cafés, era o que acontecia, esse debate, essa discussão, não, é assim que funciona, não é, né? Não era uma maneira de se instruir, porque saía de lá, ficava com uma dúvida, um questionamento, ia procurar mas será? Como é que é? Entendi? Não isso entendi? É importantíssimo. Então isso que a Cláudia falou é muito importante. Não basta só ter, se eu não for me instruir. Por quê? Porque eu posso estar sendo enganado. Isso é importante. Então eu tenho que ter a minha opinião, não cética. Onde pisa. Exato. Eu Uma não fé posso ser raciocinada. Bingo. Era isso que eu acho. Fé raciocinada. Porque o bom mestre Jesus disse, né? Instruí-vos. Então, porque hoje em dia, por comodismo, eu me deixo levar, tranquilo. O Ali fala, tudo bem, ele falou. Aceita muito eu fácil, aceito né? muito fácil. Me ajuda. Não questiona. Não questiona. Resolve pra mim, Ali. Dentro dessa instrução, dessa preparação que a Cláudia falou, é quando a gente vai chegar, então, na terra fértil, né? Exatamente. Daí, se a gente se prepara, se a gente está se instruindo, se a gente está apto a entender as palavras de Jesus, então a gente está com o nosso solo fértil. Daí, a partir daí, a gente pode estar recebendo a palavra de Jesus da forma como nós absorver ela, principalmente, como a Cláudia falou, botar em prática, né? Com amor, é a forma como a gente, então, vai fazer a semeadura. E entender o outro, exatamente. E como é que diz aquela última ali, que é o quarto terreno, diz assim: e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30. Essa numeração é muito interessante porque é o seguinte: diante da informação que chegou e do despertar, todos vão contribuir. Uns vão contribuir mais, outros vão contribuir menos. Um 100%, outro 60%, outro 30%. Mas todos já entenderam e estão fazendo germinar. Então, a árvore está crescendo. Nessa vida que eu estou tendo, nessa reencarnação, consegui só 30%. Na outra eu vou tentar uns 60%. Já vai para os 60%. E aí vamos, né, nos melhorar. Mas já é uma semente que encontrou o caminho.
Quantas reencarnações para chegar até nessa Encontrou o terra? caminho e produziu novas sementes para produzir ainda Porque mais. tem uma coisa, quando a gente vai estudar Jesus, que ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ensinava o tempo todo. O que ele queria dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai Porque aparecer. Deus está dentro de todos nós. Ele não estava dizendo que ele era. Ele estava dizendo, vocês são. Porque está ali dentro. No momento que essa semente começa a criar raízes, a árvore começa a crescer, vocês têm dentro de vocês, ele dizia, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Está dentro. E a gente precisa entender esse processo. Porque a gente sempre vai buscar esse caminho, a verdade e a vida em alguém. Em Uma um solução padre, fora, né? Uma solução. Em um terapeuta. A missão do terapeuta é dizer, está dentro de Está ti. dentro de você. E tu sabe que a gente sempre procura se inspirar em pessoas que fazem o bem e entender como eles enxergam o nosso irmão, como eles fazem a caridade, como eles veem, né, no outro. Né? E eu me lembrando agora de uma história que Divaldo fala, está lá na internet, inclusive, né, que ele vai visitar Chico Xavier. E Chico diz assim, que bom que tu tá aqui, né? Eu tenho que visitar uma pessoa, né? Ela tem alguns problemas de saúde, já está velhinha, mas tu vem comigo, Divaldo? Divaldo, claro que eu vou, né? Fantástico, né? E no caminho o Chico vai falando, não é uma pessoa tão linda, você precisa ver, tem um cabelo, a coisa mais... E Divaldo, eu ia imaginando a beleza dessa pessoa, né? E ele, nossa, ela é tão querida, ela é tão simpática, e vai, e o Divaldo imaginando. Quando a gente chega lá, assim, eu olho assim, nossa, e Chico vai e abraça, dá aquele, né, aconchego nessa pessoa que está acamada, tem vários problemas, e ele olha assim, nossa, eu olho assim, o cabelo era ruim, ela era feia, eu disse, meu Deus do céu, eu desci vários degraus, né, na minha... porque ela era horrível, né, e eu ao mesmo tempo olho Chico acariciando aquele cabelo. Que a beleza tá no olho de quem vê. É incrível. Eu só enxergo algo no Ali se eu também tenho dentro de mim. A beleza é isso, é enxergar essa pessoa. Gente, enxergar essa pessoa como uma obra de Deus em aprimoramento tanto quanto tu. Então, no entendimento de Chico, ela tinha alguns problemas, mas ela era igual a ele. No interior, no âmago dela. Já Divaldo, naquele momento, isso aqui é ele só... E roupa. daí eu tive que voltar. Ela o físico. Exato, como nós fazemos no nosso dia a dia. Entende? Então, aquilo foi uma lição. Aparência. Exata. Em nosso mundo mundano, onde nós vemos aparência, valores, nós fazemos o quê? Somos que tipo de semente? Na verdade, a gente sempre tem que separar o eu maior e o eu menor. O eu menor é o nosso ego, a nossa representação. E o eu maior é a nossa essência, essa semente que está germinando, uma árvorezinha está nascendo e tal. Agora, por exemplo, Jesus trouxe uma virtude com ele, e que o verdadeiro cristão, ele vai ter essa virtude principal, que é o acolhimento. Porque Jesus acolhia todos, de todas as raças, rico, pobre. Esse era um diferencial dele também. Exato. Se ele tinha uma posição social ou não, era tudo igual para ele. Porém, nós ainda não conseguimos pelas viciações do ego. Nosso ego ainda está muito materializado. E lembrando que o ego não é ruim, ele é necessário para a gente sobreviver aqui no planeta, mas a gente só precisa trabalhá-lo, né? Exato. Quando é que vai diminuir o ego? Conforme o entendimento se amplia, o ego, que são máscaras, a gente vai tirando as máscaras. E aí vai aparecer o verdadeiro eu. Eu penso que o que precisamos fazer, e não já devíamos ter feito, é parar de avaliar as pessoas pela aparência, pelo ter. Pelo cabelo. Nós somos assim, nós avaliamos o cidadão, está bem vestido, está um cara bonito, tal, uma guria bem vestida, bem bonita. Não, a gente só vê a casca. Na grande maioria das vezes. O que está ali dentro você não sabe. Então, não avalie, não julgue. Mas essa história que o Paulo falou é muito legal, porque quando eles estão chegando no lugar, ele já olha assim, porque era uma casa muito simples. Sim, eu resumi, exato. Ele foi se decepcionando aos poucos. Muito simples. Mas depois que ele saiu de lá, ele viu assim uma luz muito grande naquela casa. E a beleza que ele imaginava
não existia, mas existia uma beleza muito maior. Muito além. Que ele não conseguiu ver. Conseguiu ver. E perene, né? Porque esse tipo de beleza permanece. Essa que a gente olha no físico é só uma roupa que a gente colocou para utilizar aqui nesse Essa é processo. temporária. É temporário. Exatamente. Né? Inclusive, eu anotei aqui, ó, quando o terreno está devidamente preparado, a produção está assegurada num processo contínuo. Porque se houve um despertar, aí tu já passou da primeira fase. Aquelas primeiras fases da semente que caiu no caminho, as sementes que foram no meio das pedras, as sementes que caíram nos espinhos. Essa terra que está preparada aqui, já tu deu início a um despertar. São espíritos que tu nota, por exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, e existem milhões de pessoas no planeta, para não dizer bilhões, que são maravilhosas e que todos os dias elas acordam para fazer o bem. Já são sementes que estão construindo uma árvore, só que elas aparecem pouco, porque aquilo que é bonito não dá muito ibope, não dá muito dinheiro, o feio ainda. Mas a gente tem que entender que essas ainda são coisas do ego, mas o nosso planeta está em transformação. E para se transformar, o que acontece? O que aconteceu com Paulo, que era Saulo, para ele se transformar? Tem que matar o homem velho. Ele precisou perder algo na cabeça. Ele precisa né? perder. Então, nós vamos perder algumas coisas nessa viagem que nós estamos fazendo para poder olharmos para aquilo que é a essência. Por exemplo, Jesus, quando ele fala assim, precisa ter ouvidos de ouvir, o que é isso? Identificar as oportunidades de crescimento. Eu acho até que a gente não precisaria nem dizer que a gente perde algumas coisas, mas a gente... porque essas coisas, elas não fazem bem, elas não fazem parte de nós. A gente simplesmente muda o foco para outra coisa. É outra coisa que nos interessa a partir de agora. Mudou o foco. E então aquilo ali já não faz mais sentido. Eu acho que entra aquilo que o Jacques falou, Né? a diferença de ouvir e escutar. Lembra que o Jacques explicou? Sim, pode ser. Nós Então, a gente- olhamos para aquilo que brilha mais. Essa é a E verdade. a gente está ouvindo o quê? Realmente, o dia a dia, isso, a gente vai para ok, e vai levando a vida. Mas parar para escutar realmente, esse chamado que tu falou, isso que tem importância. Estou fazendo uma diferença para mim e para os outros? Eu estou sendo uma semente que vai dar frutos? Ou simplesmente vou me deixar sufocar pelo dia a dia? Então é um chamado que ele vem sendo feito há 2000 anos, E a gente né? só tem a ganhar. E a gente só tem a ganhar, E exatamente. o que acontece com esse terreno fértil e a pessoa, quando ela descobre a vida, ela não vai parar de perder tempo, por exemplo, com lamentações, com gemidos, com clamores, porque ela já descobriu que tem coisas muito maravilhosas no mundo. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo de um menino que ele nasceu com uma deficiência e tudo que ele via, os olhos dele, ele proporcionava para o cérebro uma imagem em preto e branco. Ele não via cores. Mas o mundo e os enviados do mundo, através da tecnologia, criaram um óculos que coloca todas as cores reais em tudo. Aí a família fez um investimento, fizeram uma vaquinha lá, um Pix e tal, conseguiram comprar esse óculos para esse menino. Esse menino simplesmente ele desabou em lágrimas quando ele viu cores. E às vezes a gente tem os olhos perfeitos, a gente não dá vê e não dá as esse cores como são bonitas. Não se encanta mais porque E, Exato, e a gente exato. não percebe isso. Então, essas coisas acontecem para nos mostrar como o mundo é maravilhoso e a gente não percebe. Sabe o que eu gosto de comparar isso? Eu já até falei, acho, uma vez aqui. Se a gente parasse um dia na nossa vida e fizesse de conta que a gente é realmente um turista nesse mundo, porque a gente é. Porque quando a gente sai de turismo, a gente olha pra tudo, vai saindo e vai olhando e percebendo enquanto... Verdade. Tenta sair da tua casa um dia, vai pro trabalho a pé lá e te finge que tu é um turista, porque tu vai perceber coisas que tu nunca nem imaginou que estariam ali. Porque tu tá curioso com relação àquilo, tu tá olhando para aquilo, tá interessado naquilo. E esse mundo, nós somos turistas. A gente é realmente turista, só tá de passagem aqui. Verdade. Então é importante a gente olhar, observar e dar esse valor para essa natureza que a gente estava falando no programa anterior, no programa passado. Que a maravilha de Deus, as obras de Deus, a perfeição de Deus está em tudo.
É só a gente ter olhos de ver. Eu ia falar isso aí. Legal a gente expandir esse olhar para a natureza. E uma coisa que é interessante, a gente poderia fazer uma lista do semear. De quantas formas, a gente falou antes um pouquinho, de quantas formas a gente pode semear. Falando, a gente pode semear. Silenciando, a gente também está semeando. Porque vamos supor, tu silencia diante de uma injustiça. O que tu está semeando diante de algo que tu deveria interferir e tu prefere a indiferença? Isso é um semear também. E silenciar diante de uma ofensa. Né? Já, por exemplo, o perdão. Então, olha que interessante. Veja né? como os teus exemplos. Então, tu silencia diante de uma injustiça, é ruim. Tu silencia diante de uma ofensa, é maravilhoso. Então, esse, como a Cláudia falou no começo, a gente tem que o quê? Se instruir. Isso. Né? E nós temos essa divina oportunidade enquanto estamos aqui para fazer tudo isso. Podemos ser bons semeadores e boas sementes. Enfim, a gente chegou mais uma vez ao final do programa rapidinho. E assim a gente se despede novamente, né? Agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso por essa divina oportunidade de estarmos aqui diante de vocês, meus queridos e amados web ouvintes. Ao bom Mestre Jesus, muito obrigado por estar conosco, os bons amigos espirituais, guias e mentores nessa noite de terça-feira. A todos tenham uma excelente e abençoada semana. Fiquem todos com Deus.